Meus caros, vejam que a liturgia da palavra hoje tem uma provocação muito pertinente para cada um de nós. A liturgia vem mostrar para nós como que aquele dever que nós temos de anunciar fielmente e de forma coerente a palavra de Deus. Somos todos interpelados, somos todos convidados a nos perguntar como que a gente está anunciando a palavra. Somos todos convidados a anunciar essa palavra. O que recebe a palavra deve multiplicar a palavra. E diante disso vem aquela questão assim, uma palavra bastante forte e muito significativa para nós, que é a palavra testemunho. Então a questão é não agir por aparência, por interesses, mas agir pela força da palavra. Coerência, um belo testemunho que somos convidados a dar aonde a gente vive, aonde a gente mora, onde a gente atua. Aí a gente abre essa primeira leitura e percebemos ali o reconhecimento da fidelidade daquelas primeiras comunidades cristãs que receberam o anúncio da palavra. E nós vemos ali os apóstolos da primeira hora, aqueles que tiveram o contato inicial da palavra, o contato com Cristo ressuscitado, ficaram tão empolgados, e esse contato mexeu tanto com eles, mexeu muito no coração, e esse coração não se contentou em ficar dentro do peito, o coração veio para fora, e ao vir para fora, eles viviam o que eles rezavam, eles viviam o que eles falavam, e eles pregavam um novo caminho para a humanidade, para aquelas comunidades que estavam nascendo. E essas comunidades ficaram tão entusiasmadas, esse povo ficou entusiasmado, porque aquele coração que saltava do peito daqueles apóstolos que anunciavam, tocava o coração deles, e eles ficavam inquietos, e essa inquietude fazia com que eles mudassem de vida, seguissem o caminho do Senhor, e nesse segmento eles demonstravam algo que é muito importante para a pessoa humana, que é a alegria de viver. Quem segue Jesus, quem segue seus caminhos, quem escuta a palavra, quem vive da palavra, tem um coração feliz, e essa felicidade se transforma no jeito da pessoa viver. Por isso, mesmo em meio a crises, a cruzes, a dificuldades, a tempestades, a tudo quanto é coisa que possa não ser tão bom, o discípulo, o seguidor de Jesus, o escutador da palavra, ele encontra alegria de viver. Por pior que seja a situação, ele está com o coração tranquilo. Significa tem paz em seu interior. Ora, é essa paz que nós todos buscamos, mas uma paz que precisa ser inquieta, que precisa não ficar guardada dentro de nós, precisa transbordar, jogar para fora, mexer com os outros, e mexer com os outros para que eles também possam encontrar esse caminho. Assim nós percebemos nessa primeira leitura, e nós vemos essas comunidades, primeiras comunidades vivendo isso. E aí a gente já pergunta, né? E a nossa comunidade, como é que está vivendo? Será que nós vivemos a empolgação dos primeiros cristãos? Vejam vocês que hoje é tempo de valorizar nossas comunidades, valorizar a nossa paróquia, o lugar das comunidades de comunidades, porque a questão da comunidade é um elemento central no anúncio do reino de Deus pregado por Jesus. Ele veio mostrar a centralidade do reino, que está no viver e crescer juntos, porque na comunidade
vivendo e crescendo junto com o outro, a gente ajuda o outro, e a gente é ajudado pelo outro. Então, uma mão que vai, outra que vem. A gente precisa saber viver em comunidade para ajudar o outro e ser ajudado pelo outro. E aí, na comunidade, quando um está desanimado, o outro vem e anima. Quando um está triste, o outro vem e o tenta alegrar. Quando um passa uma dificuldade, o outro vem e estende a mão. É o propósito, é o projeto do reino de Deus. Isso está no projeto de Deus. Deus, ao criar o mundo, Ele não nos criou e nos colocou cada um numa ilha. Não, Ele colocou junto. Vamos viver junto. Viver junto, viver com, viver em comunidade. Então é uma centralidade muito grande da nossa fé. Viver junto não é fácil, porque um tem um gosto, outro tem outro. Um quer uma coisa, o outro quer outra. Então a gente tem que ter aquela arte de ir aprendendo a respeitar o outro do jeito que ele é, e não do jeito que eu queira que ele seja. Respeito é outra palavra-chave para que a gente possa viver e valorizar a nossa comunidade. Aí, a gente passa lá para o Evangelho. E o Evangelho tem uma palavra forte, né? Uma forte crítica de Jesus aos fariseus e àqueles que viviam em torno da lei, os doutores da lei. E ele os chama de hipócritas. E aí a gente podia se perguntar o que é um hipócrita, né? Você já pensou? O que é um hipócrita? Bom, talvez essa palavra hipócrita, do jeito que Jesus fala aqui no Evangelho, talvez ele esteja utilizando aquela palavra que vem do grego, que é hipócrites. E o que significa isso? Significa ator de teatro. Um ator de teatro que coloca uma máscara para poder encenar, para poder fazer uma novela, ou seja, é uma espécie de um fingimento, um representar um papel. Fingir aquilo que não é, né? O ator finge o que não é e representa bem para impactar aqueles que estão participando do teatro ou do que é que seja, né? Então, ser hipócrita no Evangelho é transformar a fé em teatro. É transformar a fé em aparência. E é transformar a fé de tal jeito, sem deixar com que Deus converta o coração de fato dessas pessoas. E Jesus no Evangelho, Ele aplica essa palavra àqueles que estavam vivendo da religião, daqueles que usufruíam da religião, aqueles que estavam usando da religião para dominar os outros, para diminuir os outros. Aqueles que fingiam ser justos, mas eram muito injustos. Fingiam ser justos sem viver a justiça no coração. E Jesus então aponta essas incoerências. O hipócrita ali é aquele que finge ser o que não é o que vive da aparência, o que usa a fé como teatro. E a gente vê que o seguidor de Jesus, ele pode até ter uma fragilidade, e tem. Ele pode até ter um limite, e tem. Ele pode até ter uma vulnerabilidade, e tem. Mas o seguidor de Jesus reconhece esse seu limite, essa sua fraqueza, essa sua vulnerabilidade. E ao reconhecer isso, o seguidor de Jesus luta para superar esse limite. O hipócrita fecha sempre o coração e mantém aquela máscara para parecer que é justo. O seguidor de Jesus, ele reconhece que erra, ele pede perdão, então ele se abre à misericórdia. E a misericórdia é a essência do coração de nosso Deus.
A hipocrisia, a pessoa não cai, ou talvez até caia, ela cai, mas ela finge que não caiu. O seguidor de Jesus que tem fraqueza, ele cai, mas ele levanta, e ele levanta sempre com a ajuda de Deus. Então, a confiança. E nós, como seguidores de Jesus, nós temos nossas fraquezas, nossos limites, nossas vulnerabilidades, nós caímos, mas nós não precisamos fingir nada, nós admitimos que temos nossos limites, e aí que está a beleza do seguidor de Jesus, porque a fé transforma o coração e dá força à pessoa que quer seguir, e aí não precisa de máscaras, não precisa fingir, não precisa ser ator. A gente cai, mas a gente levanta, porque nós temos a confiança no Senhor. Depositamos nossa confiança no Senhor, e Ele nos levanta todas as vezes que nós caímos. E essa questão toda nos provoca a continuarmos fiéis na nossa missão, na vida de comunidade, ouvindo a palavra, colocando a palavra na vida e fazendo da vida o que a palavra nos pede. E aí 3 coisinhas básicas que essa liturgia provoca a nós. Primeiro, como seguidores de Jesus, nós queremos renovar o nosso compromisso de amar a Deus e amar ao próximo. É um mandamento que às vezes nós esquecemos. E ali no Evangelho de Mateus, você pode abrir depois lá na sua casa, no capítulo 22, você vai encontrar lá aquela provocação que faz com que nós olhemos para Deus e ao mesmo tempo olhemos para os irmãos. Amar a Deus, amar os irmãos. O amor é aquele coração da fé. O coração da fé é o amor. E sem o amor, toda a prática religiosa não serve para nada. Se a gente não tem amor, a prática religiosa não faz coisa alguma. Porque, como eu disse, o coração da fé é o amor. Quem não ama, não tem fé. Pode até fingir que tenha, pode até rezar bonito, mas essa oração não chega no coração. E a oração precisa chegar no coração, porque senão ela não transforma a gente. O amor se concretiza em gestos concretos, e esses gestos que Jesus nos chama a darmos atenção, são gestos de compaixão, são gestos de perdão, são gestos de cuidado. Segunda coisa, viver na verdade do coração. A gente encontra também lá no início do Evangelho de Mateus, uma provocação e uma coisa assim muito bonita que se chama Sermão da Montanha. E ali Jesus coloca uma série de situações e nos provoca a essa mudança, a essa proposta de viver a verdade do coração. Então Jesus propõe uma vida autêntica, uma vida coerente e uma vida que não seja de aparência. Isso inclui a gente buscar a justiça em primeiro lugar, que a gente possa ser puros de intenção, e a misericórdia seja algo presente em todos os nossos relacionamentos, em todas as nossas horas, em tudo aquilo que a gente vive. Nunca se esquecer da misericórdia. E a terceira coisa, o último ponto que eu deixo para nós todos, para refletirmos: seguir o caminho da cruz e do serviço. No Evangelho de Marcos, lá no capítulo 8, a gente encontra assim: se alguém quiser me seguir, olha, estamos vivendo o tempo vocacional. Se alguém quer seguir Jesus, não importa, e não precisa ser padre, não precisa ser da vida religiosa,
ser leigo e leiga, todos nós somos chamados a seguir Jesus, cada um de acordo com as suas categorias, mas eu falo principalmente para os leigos e leigas. Seguir Jesus, se alguém quiser seguir Jesus, precisa renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz para segui-lo. E ele fala assim: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E mais do que nunca, hoje é tempo de valorizarmos os nossos leigos e leigas. O que seria da nossa igreja sem os leigos e leigas? Vocês são o coração da igreja. A igreja existe por vocês, com vocês, e vocês são a igreja. E vocês ajudam a igreja cada vez mais a ser mais santa, a ser mais missionária, a ser mais servidora. Então, meus queridos leigos e leigas, se você quer seguir Jesus, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, que são as dificuldades, seus limites, mas siga o Senhor, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Então, podemos ver que o Evangelho, ele não promete vida fácil, ele não promete glória a ninguém, ele não promete riqueza para ninguém, mas ele convida a um serviço humilde. E o Evangelho convida a nós termos e mantermos fidelidade ao projeto, fidelidade até nas dificuldades, fidelidade ao Senhor. Somos todos chamados, como Nossa Senhora, a nos colocarmos à disposição da vida que é dom maior, da vida que é presente de Deus. E Deus nos chama todos a vivermos e crescermos em comunidade, em comunhão, nas dificuldades, com os limites, caindo e levantando, se dando as mãos, vivendo a nossa missão. E nessa missão, você é importante, não fique de fora. Vamos juntos construir um novo mundo, um novo jeito de ser igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.